Atividades multimídia para o ensino de Libras como segunda língua. Construindo uma ecologia visual e tecnológica. Professor Enos Figueiredo de Freitas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. Resumo: este artigo toma como objeto o processo de criação e o uso de atividades didático-pedagógicas com elementos multimídia que contribuem para a aprendizagem de Libras como segunda língua. Temos por objetivo contribuir para a evolução do ensino de Libras como L2 e, mais especificamente, evidenciar as características do material produzido e registrar as impressões que alguns estudantes externaram quanto aos resultados do contato com as atividades propostas. Ao dissertar aqui, deixaremos também em evidência os argumentos teóricos e empíricos que embasam o trabalho que está sendo construído, bem como esclarecemos as relações entre os elementos visuais e linguísticos que oferecemos com o máximo de acessibilidade que as tecnologias digitais nos permitem. Além de destacar a composição das atividades, empregando os elementos linguísticos, Libras e português, multimodais, como as imagens, e multimídia, como link ou QR Code, destacamos o envolvimento dos diversos cursos da instituição na iniciação da comunicação em Libras, desde o ensino médio aos cursos superiores. Dessa forma, criamos estratégias de abrangência e completude comunicacional, visual e tecnológica na comunidade educacional do IFE Baiano, Campus Senhor do Bonfim. Palavra-chave: Libras. Segunda língua L2. Multimídia. Multimodal. Introdução. Para jovens e adultos ouvintes que começam a estudar a língua brasileira de sinais ou que sentem a necessidade de se comunicar em Libras, seja com surdos que são parentes, colegas ou alunos, aprender essa língua é uma oportunidade empolgante e desafiadora. Geralmente, as pessoas ficam animadas com a possibilidade de entenderem os surdos e conversarem com eles. Visto que a interlocução com pessoas surdas tende a fortalecer as relações comunicacionais, é cada vez mais importante ampliar os meios que subsidiem o desenvolvimento no aprendizado de Libras como segunda língua L2, a fim de ampliar a acessibilidade comunicacional e a interação social. Este artigo toma como objeto o processo de criação e o uso de atividades didático-pedagógicas, com elementos multimídia, que contribuem para a aprendizagem de Libras como segunda língua. Temos por objetivo contribuir para a evolução do ensino de Libras como L2 e, mais especificamente, evidenciar as características do material produzido e registrar as impressões que alguns estudantes externaram quanto ao resultado do contato com as atividades propostas. Ao dissertar aqui, deixaremos também em evidência os argumentos teóricos e empíricos que embasam o trabalho que está sendo construído, bem como esclarecemos
as relações entre os elementos visuais e linguísticos que oferecemos com o máximo de acessibilidade que as tecnologias digitais nos permitem. Essa produção é uma ampliação de uma apresentação realizada no segundo encontro de pesquisadores de línguas de sinais na UFRB de Amargosa, Bahia, em 2019. Entre os diversos construtos aperfeiçoados aqui, adicionamos a acessibilidade em Libras para a leitura desse artigo, de modo a tornar essas informações bilíngues. Para ler ou assistir em Libras, clique neste link. Dois. Compreendendo conceitos pertinentes à situação específica da produção de mídias para o ensino de Libras como segunda língua, aqui em análise. Libras é o acrônimo de Língua Brasileira de Sinais, que é a língua materna de muitos surdos brasileiros e que foi oficializada em nosso país em 2002. As pessoas que se relacionam com os surdos e que não são surdas recebem a classificação de ouvintes. Os ouvintes, quando se interessam em se comunicar com os surdos em Libras e passam a interagir nessa língua, também podem ser referidos como não surdos. Quando o estudante se propõe a aprender a língua de uma outra comunidade, geralmente próxima, que difere do seu idioma, temos aí a aprendizagem de segunda língua, L2. Nas palavras de Spinacet, 2006, página 6, uma segunda língua é uma não primeira língua, adquirida sob a necessidade de comunicação. Aprender Libras é uma maneira de interagir melhor com os nossos parentes, colegas, alunos e cidadãos surdos. Buscando atender ao público que quer explorar a aprendizagem de outras línguas, é possível perceber que o uso de recursos tecnológicos desenvolvidos para esse fim também está aumentando. Pode-se visualizar, por exemplo, usuários de smartphones utilizando aplicativos que permitem acesso à tradução do português para Libras. E para além da percepção, temos estudos científicos que registram a criação de soluções tecnológicas que são aplicadas para o serviço de tradução de português para Libras, ou para o ensino bilíngue de português e de Libras, ou ainda para o ensino de Libras. Tomamos como exemplo uma revisão sistemática de literatura empreendida pelos autores Santos, Coutinho e Brito, em 2016, que constataram que dos 28 softwares já disponibilizados, 32% visavam aprendizado de português de forma bilíngue por surdos. Além desse índice, outros 18% eram destinados ao ensino do português como segunda língua. Da metade da porcentagem restante em análise, apenas 14% dos softwares eram destinados ao ensino de Libras, conforme os autores, 4 ambientes virtuais de aprendizagem. Quanto aos outros 36% dos softwares catalogados, não contêm atividades didático-pedagógicas,
que se caracterizam pelo aspecto comunicacional. Por exemplo, os tradutores, dicionários e editores de textos na web. Além desses, foram incluídos, neste último percentual, os jogos educacionais, por se entender que essas ferramentas também têm potencial educacional. A disponibilidade de recursos tecnológicos precisa combinar com o ensino, mediado por diversas estratégias didáticas. Segundo Vilaça, 2008, página 79, que basicamente perpassam pela seleção de objetivos e conteúdos na tétrade ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. Veiga, citado por Melo, Urbantes, 2008, página 106, explica sobre esses 4 elementos. O primeiro elemento pertence principalmente à tarefa do professor. O segundo, aprender, é uma necessidade especialmente do aluno. A pesquisa é inerente ao processo, envolvendo a ação docente e discente. Por último, a avaliação do processo é necessidade elementar para a averiguação do sucesso ou fracasso, das fragilidades e lições do processo educativo. De acordo com a citação, reiteramos a relevância do professor na dinâmica com os alunos. E nessa interface, o material didático pode ser um elemento para consulta, desafios e estímulo ao aprendizado de uma segunda língua. Assentindo com essa elaboração, definida pelos autores sobre o processo didático, entendemos que uma ferramenta que pode ser facilitadora para professores e alunos é o material didático disponibilizado. Sobre a relevância das mídias para a aprendizagem, a autora Selbach, 2010, página 65, diz: o livro ou os livros didáticos adotados pelo professor, outros recursos que emprega e que não exclui os de produção pessoal organizados pela escola, ou ainda uma adaptação à realidade local dos conteúdos propostos nos parâmetros curriculares nacionais, detalham esses conteúdos para cada uma das práticas necessárias à conquista dos objetivos propostos. A autora reconhece que recursos de produção pessoal auxiliam na prática a conquistar os objetivos. Portanto, a experiência analisada aqui encontra respaldo na literatura que debate o ensino de segunda língua e que favorece a produção de materiais didáticos que complementem as necessidades de ensino e aprendizagem dessa língua de estrutura visual e espacial. E, visto que a modalidade linguística requer aplicações específicas, delimitaremos aspectos linguísticos e tecnológicos que se entrelaçam na construção do objeto em análise. Entendendo como aliar a visualidade às aplicações tecnológicas. Certamente que utilizar atividades que ofereçam conteúdo multimídia, principalmente com insumo visual, pode ser mais um fator a contribuir para estimular as competências de compreensão e produção linguística. Especialmente no caso da Libras, que é uma língua de modalidade corpóreo-visual, conforme Freitas 2020.
Nesse ponto específico, é preciso entender e explorar a potencialidade visual da língua e também a predisposição visual dos estudantes. Primeiro, reiteramos que Libras é uma língua verbal, sim. E embora sua modalidade visual-espacial não produza a linearidade dos sons, ela organiza-se na simultaneidade dos cenários e nas interrelações dos componentes físicos ou metafísicos do discurso, conforme Quadros e Segala, 2015, página 359. O meio, a modalidade de recepção e produção envolve mais plenamente o sentido da visão, combinados à motricidade sinestésica das mãos e do corpo. Dito de outra forma, o entorno visual é absorvido fortemente pelo sentido da visão pelos surdos. E este conjunto imagético influencia a forma de organizar e expressar o pensamento. E é aí que os surdos contribuem bastante para a nossa cognição, pois a sua experiência visual constitui-se um modus de perceber, se expressar e criar. É aqui que Campelo defende que o que percebemos sensorialmente pelos olhos é diferente quando se necessita interpretar e dar sentido ao que estamos vendo. Por isso, as formas de pensamento são complexas e necessitam da interpretação da imagem-discurso. Conforme Campelo, 2008, página 11. Essas imagens podem ser implementadas em atividades para provocar uma compreensão pela visão e, ao mesmo tempo, provocar um microdiscurso pelo aprendiz ao expressar palavras ou frases na segunda língua. A perspectiva visual pode ser tão promissora que Freitas e seus colaboradores sugerem que a capacidade de explorar o entorno visual é uma habilidade dos surdos que os ouvintes também podem reconhecer e adaptar para elaborar recursos visuais em suas aulas. E no caso deste texto, para atividades que auxiliem no aprendizado de Libras. No ensino de línguas, o fator visual costuma ser explorado mediante os flashcards, ou jogos da memória. Essa estratégia também pode ser aplicada usando imagens para estimular o aprendiz a expressar o sinal, ou ainda um conjunto de imagens para expressar frases. Outra aplicação da visualidade pode ser aproveitar o fato de que a articulação em Libras permite fotografar as palavras. Essas fotos representam a verbalização em Libras e ajudam o leitor a inferir significados a partir da estrutura direta dessa segunda língua. E podem ser conjugadas a essa possibilidade a associação com uma sequência de outras figuras, representando situações ou interações. As imagens precisam ser usadas não apenas como elemento ilustrativo, mas que instigue a elaboração de expressões na língua que está aprendendo, fomentando a interpretação ou a expressão. É muito importante estimular a compreensão
mediante a leitura de elementos linguísticos, as frases em libras, e os visuais, imagéticos. Essa combinação multimodal se aproxima da forma de construção da informação atualmente. Para os autores Silva, Souza e Cipriano, 2015, página 136, textos modais consistem em textos materializados a partir de elementos advindos dos diversos registros da linguagem verbal e visual. Conjugado a essa concepção, buscamos oferecer insumo linguístico e multimodal, conduzindo o pensamento e a comunicação subsidiada pelo canal da visão. De acordo com Freitas, 2018, página 13, muitas vezes na produção linguística, as orações são encadeadas na ordem objeto, sujeito e verbo. Muitos usuários de Libras se dão conta dessa simultaneidade e que, ao mesmo tempo, faltam materiais que respeitem essa estrutura visual. Há uma carência ainda maior de recursos didáticos que demonstrem para iniciantes como começar a se expressar seguindo essa composição oracional, muitas vezes chamada de ordem inversa, como é de costume se referir à estrutura OSV. Atentos a essas conceituações, implementamos atividades que agregam fotos em libras, oferecendo ao estudante insumo oracional diretamente na estrutura da segunda língua. Acrescentamos imagens de situações, pois elas forçam o raciocínio intuitivo e estimulam a atenção visual simultânea. Às vezes, combinamos a escrita em português para diminuir o conflito de interlíngua ou para dar mais clareza ao aprendiz. Em alguns momentos, não colocamos nada escrito de propósito. Adicionamos os links para vídeos ou os códigos QRs que também direcionam para vocábulos ou frases em libras no formato de vídeo. Dessa forma, o estudante tem acesso às mensagens no modo estático, imagético, e móvel, fílmico. Na figura 1, vejamos o que descrevemos. Figura 1. Exemplo de uma questão que oferece elementos A. Linguísticos, em libras e português. B. Multimodais, imagens. E C. Multimídia, link e QR Code. Por essa razão, buscamos combinar visualidade e acessibilidade na produção de materiais didáticos e multimídia aplicados ao ensino de Libras. Para tanto, lançamos mão das ferramentas de autoria. Esse conjunto é tão amplo que o MEC organizou em 4 categorias: ferramentas de autoria audiovisual, editores tais como Word, PowerPoint e outros, colaborativas, Skype, Google Docs e outros, ferramentas para construção de atividades, jogos, flashcards, tutoriais, entre outros, e diversas são aquelas que podem ser aplicadas pedagogicamente, como mapas e softwares para a construção de histórias em quadrinhos e outras opções. As aplicações podem resultar em soluções pedagógicas para professores e alunos. Além disso, conectam diferentes mídias ao associar imagem, som, texto, como forma de enriquecer o processo de aprendizagem e despertar atenção sobre o objeto trabalhado.
conforme Koch Machado, 2017, página 276. Após a produção e publicização no formato digital, imprime-se para ampliar o acesso dos alunos durante as aulas. Essas atividades foram disponibilizadas na estrutura institucional nos cursos superiores, mediante o componente Libras, bem como no ensino médio e técnico em informática, através dos projetos de ensino. A comunidade externa também se beneficia do material produzido por ingressar nos cursos de formação inicial e continuada, cursos FIC, que proporcionam uma iniciação na comunicação em Libras. Tudo foi disponibilizado pelo professor no formato impresso e digital. Dessa forma, acreditamos que alcançamos os interessados em todas as esferas e com uma multimodalidade necessária, que integra ecologicamente os eixos da comunidade educacional, a comunicação em Libras e as mídias que apoiam a aprendizagem. 3. Metodologia. A fim de enquadrar este trabalho no escopo da metodologia da pesquisa científica, esse formato de produção alinha-se à abordagem qualitativa, que ancora-se na construção das pesquisas nas esferas sociais e educacionais, ou seja, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais, conforme Silveira e Córdova, 2018, página 18. Trata-se da experiência de uma unidade. Neste caso, um professor de Libras em uma instituição, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano de Senhor do Bonfim, conforme Trivinhos, 1986, página 133. Essa pequena amostragem tem a intenção de suscitar novas informações, que é uma finalidade aceitável nesse modelo. Quanto à natureza, trata-se de uma análise aplicada, mostrando soluções para problemas específicos, conforme Silveira e Córdova, 2018, página 35. Quanto ao objetivo, constitui-se como pesquisa exploratória do tipo estudo de caso. Dadas essas conceituações, interessa-nos aqui incidir o foco sobre a produção de atividades didático-pedagógicas e multimídia, e relacionarmos a esses conceitos adensados nesses parágrafos o estudo de caso, contextualizando a criação de atividades e revelando as opiniões de alguns estudantes. Destacaremos 3 dessas produções. Uma relacionada à área de tecnologia, outra retoma cumprimentos e a terceira, os espaços setoriais do campus. Quanto ao feedback dos discentes, foi obtido através de 2 perguntas mediante aplicativo de WhatsApp. As questões permitiam ao interlocutor dar explicações do ponto de vista subjetivo, não apenas respostas monossilábicas. Neste texto, deixaremos as opiniões dos discentes em itálico. Selecionamos 2 discentes dos cursos superiores, um de licenciatura em Ciências da Computação, LCC, e outra da licenciatura em Ciências Agrárias, LCA. Obtivemos também as respostas de uma aluna do ensino médio, EM, e uma do curso técnico em informática, TI. Cremos que, dessa forma, perpassaremos pela estrutura dos cursos, tecendo constatações quanto aos resultados do que está sendo construído
e ofertado do ponto de vista pedagógico e do estudante. Quatro, construção e oferta de atividades multimídia para o ensino e aprendizagem de Libras. Ao pensarmos no ensino de Libras para jovens e adultos ouvintes, queríamos oferecer meios de acessar enunciados ou vocábulos em Libras de modo confortável, progressivo e autônomo, para dar oportunidade de aumentar a compreensão e a produção, além do momento de exposição, oferecendo uma antecipação lexical, conforme Alpendre e Azevedo, 2008, página 15, mediante slides com figuras e o ensino do termo em Libras, e na sequência oferecermos a exibição de um pequeno videotexto em Libras. Depois de exploradas as ideias do texto, partimos para as atividades. Já criamos uma série de atividades para realizar individualmente e ou em dupla, no caso dos diálogos. Especialmente as atividades em dupla enfatizam os diálogos em Libras, oferecendo como base um roteiro para os iniciantes começarem a experimentar a expressão. Mas para fins práticos de análise, colocaremos em evidência apenas duas dessas atividades, focadas mais nas habilidades de compreensão. Na primeira atividade que comentaremos, oferecemos ela para a licenciatura em Ciências da Computação e para os projetos de ensino realizados em uma turma do ensino médio e para uma turma do curso técnico em informática. Trata-se de uma atividade que traz vocábulos e frases do contexto das novas tecnologias, tais como redes sociais ou a internet desconectou. Em primeira mão, alistamos os termos identificados com o número e em português escrito, seguidos com o respectivo link para o vídeo que demonstra o sinal expressão em Libras. Depois de assistir ao vídeo, o aluno deveria associar numericamente o termo em português com algum sinal das fotos em Libras que estavam abaixo. A segunda parte envolve traduzir, escrever o significado em português de 4 frases que estavam em Libras na atividade. Essa atividade foi disponibilizada no formato digital para o aluno acessar no smartphone e no formato impresso para que ele pudesse manipular, colocando suas percepções por escrito. Foi solicitado que eles fizessem em dupla. Com acesso à internet, os alunos usavam o smartphone e, com certo grau de autonomia, resolviam a atividade. A figura 2 apresenta visualmente um recorte estrutural dessa atividade. Figura 2. A. Proposição da atividade sobre termos das novas tecnologias para associar. B. Resolução da atividade em dupla usando o smartphone. Sobre esse tipo de exercício, um aluno do LCC comentou sobre a utilidade. Sim, são palavras e termos que corriqueiramente falamos. O senhor poderia acrescentar aí upload. E continua. Libras é muito visual. É importante o uso dos links para os vídeos. É importante manter o link também para o caso do acesso digital.
Uma aluna do técnico em informática explicou: essa parte da matéria que falava das redes sociais era um pouco complicada, mas deu para associar bem com esses exercícios. Os participantes reconhecem que a atividade e sua forma ajudaram a compreensão. Os participantes reconhecem que a atividade e sua forma ajudaram na compreensão. Sobre a importância do link para o vídeo, essa foi uma opção para superar a foto estática da Libras, que era alvo de desprestígio por parte de alguns. Agora, a imagem associada ao vídeo oferece ao estudante a oportunidade de compreender, rever e interpretar. Outra constatação é que o aluno indica que a atividade pode ser expandida ou atualizada para incluir outros termos. Além dessas vantagens, os discentes ganharam em autonomia, visto que podiam rever os sinais e comparar até não terem mais dúvidas. A segunda atividade foi pensada para explorar mais a acuidade visual e o pensamento interpretativo, conjugando compreensão e produção em Libras. Ela retoma situações de conversação e cumprimentos. Na figura 3, visualizamos a estrutura das figuras, retratando uma situação na qual há uma alternativa em Libras a que ela corresponde. Figura 3. Atividade 2. Revisando os cumprimentos. Depois do enunciado em português, há apenas elementos imagéticos para inferir, ou o link à esquerda para associar a uma das alternativas diretamente fotografadas em Libras à direita. Sobre a atividade representada na figura 3, um aluno do LCC comentou o seguinte: meu ponto de vista é que às vezes fica difícil identificar a imagem, a sequência montada. Em alguns casos, você olha as alternativas e, se for por eliminação, dá para responder. Tranquilo. Desse comentário, extraímos que a visualidade suscitada pelas imagens são associadas com a expressão fotografada em Libras. Mas esse modelo força o aluno a pensar, e nesse caso ele passa a ter dúvidas e um pouco de dificuldade. Esse é um exercício que vale a pena fazer, pois o aprendiz é forçado a pensar. É claro que o subsídio do link esclarece a frase em Libras, pois abaixo do vídeo há uma legenda em português e depois que o aluno visualizar, ele pode olhar a sequência fotografada em Libras e escolher a alternativa correta. Tendo em vista esses recursos adicionais, uma aluna de LCA comentou: a compreensão está facilitada, mesmo para quem não tem tanta prática como eu. De qualquer modo, o insumo visual na estrutura em Libras fica bem evidente. E a mesma aluna acrescentou: me ajudaram tanto a entender melhor quanto a sinalizar. Então, ficamos motivados a continuar produzindo mais material didático que estimule os iniciantes a compreender e a se expressar em Libras. Assim, percebemos que vale a pena construir esse modelo de atividades que se alinha com a pedagogia visual. E no tocante à habilidade de produção e expressão, novamente exibimos a atividade no quadro e, em cada alternativa, pedia-se a um discente que articulasse o sinal em Libras. Dessa forma, todos podiam trabalhar a expressão.
Ainda uma terceira e última atividade exige um pouco mais de tempo para ser desenvolvida. Pensamos em uma atividade que familiarizaria os alunos com os setores do campus, dando acesso analógico pelo impresso e, neste impresso, possibilitando também o acesso virtual mediante a captura do QR Code. O resultado dessa formatação e o respectivo layout estão disponibilizados na figura 4. Figura 4. Atividade 3 para acesso aos sinais dos setores do campus mediante links e o QR Code. Esse formato de acessibilidade permite ao estudante acessar o conteúdo em qualquer espaço. Assim, trouxemos a aclimatação dos dispositivos e do espírito do EAD, ensino aberto e à distância, ao cotidiano e ao dia a dia da educação, conforme as palavras de Levi, 2006, página 159. Para criar uma atividade como esta, já estávamos trabalhando com turmas dos cursos superiores em um projeto, Libras em Code no IF Baiano, com a intenção de oferecer mais acessibilidade nos setores dos campos. Em outras palavras, queríamos que as pessoas que estivessem no campus ou que não estivessem lá pudessem acessar em loco ou à distância os sinais em libras de cada departamento físico da instituição. Parte desse projeto deu possibilidade de alunos do LCC e LCA gravarem vídeos em libras e ainda tivemos outra ajuda importante, a participação direta de um aluno surdo do ensino médio, Matheus Anacleto da Silva. Dessa forma, toda a estrutura dos cursos oferecidos na instituição, do ensino médio, passando pelo curso técnico e aos cursos superiores, houve a participação dos estudantes, aproximando o diálogo com o estudante surdo. De posse do material fílmico e fotográfico, o professor procedeu com a hospedagem dos vídeos, a extração dos links e a geração do código QR no site QR Code Generator. O guia para acesso aos setores à distância também foi trabalhado pelos alunos e hoje está disponível na aba de acessibilidade do campus, no link que se segue: ifbaiano.edu.br/unidades de Bonfim, projeto Libras em Code atualizado, 2019. Além disso, para estimular a comunidade institucional, foram confeccionados vários banners com sinais dos setores e com disponibilidade de QR Code para capturar o vídeo do sinal representado na foto. Além desses elementos, nos aproximamos da pedagogia visual ao propor atividades que se apoiam na visualidade linguística, inclusive utilizando a foto do setor e as alternativas em libras, proporcionando menos dependência do português oral ou escrito para entender e resolver a atividade. Como forma de revisão ou de acesso, o QR Code da atividade leva a uma playlist com os sinais dos setores. O link também foi colocado para o acesso no documento em PDF, tornando o formato híbrido com acesso duplo, bidirecional, do analógico para o virtual ou o contrário. A ideia é que para cada foto do setor, o discente selecione uma alternativa correta em libras. Nós queríamos aplicar tudo o que já havia nas outras propostas e superar outra barreira, tornar a atividade mais permeada pela participação discente e deixar a atividade impressa, analógica, ao mesmo tempo com funcionalidade de acessibilidade ao virtual.
Figura 5, atividade 3, com participação dos alunos, na qual tem a foto do setor e alternativas em libras fotografadas para que o estudante escolha qual alternativa corresponde ao setor que aparece na foto acima. Sobre o exercício mostrado nas figuras 4 e 5 especificamente, uma discente do ensino médio comentou: "Não tive tempo de acessar o código QR ou link." Mesmo assim, ela diz: "É muito mais fácil me comunicar com o Matheus agora, seu colega." Enfrentamos problemas com a internet no dia da execução dessa atividade. Contudo, mesmo com as imagens estáticas, os alunos puderam compreender e se beneficiar. Ademais, eles receberam a versão digital, que lhes ajuda a ter acesso posteriormente. Nessa perspectiva, nos alinhamos às palavras de Levi, pois entendemos que essas alternativas favorecem ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva em rede. Conforme Levi, 2006, página 159. Inclusive, ao perceber que um colega surdo estava presente nas atividades, através das fotos e banners, isso gera ainda mais respeito e interesse por parte dos colegas ouvintes. Ao mesmo tempo, a participação de estudantes nas gravações e nas fotos editadas contribuiu para gerar autoestima e mais engajamento em aprender. A fim de informar os últimos detalhes sobre o meio para a construção das atividades em si, foram utilizados equipamentos como câmera e tripé, cartão de memória e computador do professor. O canal Masterlink Libras, que foi criado em 2018, hospeda as frases e vocábulos, ultrapassando 1.700 vídeos. Além dos vídeos para acesso via link, as fotos em Libras foram criadas uma a uma. Com o auxílio de prints dos vídeos e a confecção no PowerPoint, o professor conseguiu editar as fotos em Libras, que ultrapassam um arquivo pessoal de mais de 5.000. A necessidade de produção dessas atividades parte da reflexão sobre a prática pedagógica que ofereça meios do iniciante compreender e expressar frases na estrutura visual. E a autoria de materiais pedagógicos constitui-se em uma alternativa necessária, seja no contexto digital ou não, conforme Koch, Machado, 2017, página 275. 5. Conclusão. As atividades para aprender uma segunda língua, com acesso multimídia por QR Code ou link, com formato multimodal, partindo da estrutura direta da Libras, oferecida nas fotos, conectando-se ao pensamento e estratégia de pedagogia visual que se ancorou nos recursos linguísticos e imagéticos, com a participação dos alunos de vários cursos da instituição, é sem dúvida um avanço que oportuniza mais compreensão e estimula a comunicação em Libras de forma ecológica. Com esses empreendimentos, também visamos dilatar os insumos educacionais para oferecer mais autonomia na aprendizagem aos discentes. Esperamos que essas informações proporcionem ainda mais outras aplicações, tais como em banners acessíveis ou documentos oficiais com acessibilidade, com link ou QR Code, e mais importante ainda, que aumente a aproximação através da comunicação entre surdos e ouvintes.